Quero saudar o Coronel Mori de maneira muito especial, porque foi o comandante do Corpo Bombeiro no meio da tragédia, né? Foi quem comandou esses guerreiros, heróis para todos nós de Nova Friburgo. Claro que a sociedade civil tem a sua participação muito importante, muito grande, mas por dever constitucional, o Corpo Bombeiros, com a perda de vidas até de componentes, que foi muito difícil para o Coronel Mori e outros componentes da corporação. Então eu quero publicamente parabenizá-lo, saudá-lo, né, e saudando o senhor, eu creio que possa estar saudando também toda a corporação, que nós já tínhamos uma admiração muito grande. E após a tragédia e após a injustiça cometida pelo governo do Estado com os bombeiros, nós ainda nutrimos uma confiança muito grande, não só na corporação, que estava na linha de frente, mas também na Força Auxiliar, que era a Polícia Militar, que não deixou em nenhum momento de fazer o policiamento ostensivo nas áreas que estavam sendo desabitadas, trazendo para a cidade uma questão de segurança, de muitas residências que havia até a possibilidade de serem furtadas, comércio que poderia ser saqueado em algum momento devido à situação catastrófica que vivemos. Veio o BOPE para cá, eu faço isso porque está presente o Coronel Hudson, e foi comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, então é uma autoridade que nós podemos nos reportar. Também quero cumprimentar o secretário da Assistência Social, dentro da linha de construção, tudo que nós fazemos, buscando solucionar a questão do aluguel social, mas nós também temos visto um esforço da equipe de funcionários da Secretaria da Assistência Social para solucionar. Cumprimentar também o senhor Christian. Sabemos que a empresa concessionária Águas Nova Friburgo também foi atingida pela tragédia ali, com barreira, água entrando dentro da instituição, perda de funcionários, mas mesmo assim está prestando serviço para a comunidade. Cumprimentar a senhora Margarete Nassif. Eu não acompanho muito de perto a questão do INEA, né? Vou dentro das minhas colocações, eu falarei propriamente. Cumprimentar o representante do secretário Afonso Monerá, que é secretário de reconstrução do governo do Estado, que a gente tem as nossas ponderações, as nossas críticas com relação às ações, mas numa linha de construção, numa linha de multiplicação de forças, nós não podemos, e no momento aqui, partir para alguma questão partidária, pessoal, mas nós entendemos que será construída, a cidade será reconstruída. Esperamos isso e estamos cobrando. E, por fim, cumprimentar a todos os presentes das associações de moradores, mas eu quero cumprimentar muito especialmente Dona Maria, que está ali, sentadinha ali, Dona Maria, né? Dona Margarida, desculpa, Dona Margarida, eu quero cumprimentá-la, uma senhora de 81 anos de idade, que a esta hora da noite, já com quase 4 horas de sessão, a senhora está ali com toda a sua experiência adquirida ao longo da vida, ouvindo muitas coisas com certeza, discordando de muitas outras, porque já vivenciou muitas coisas na vida, mas a senhora merece todo o nosso respeito, porque foi uma das pessoas atingidas pela tragédia, não sei, ali no Duas Pedras, onde parece que a única casa que ficou de pé num determinado setor ali foi a dela. Então a senhora é um milagre de Deus e
Obrigado, dona Margarida. Obrigado pela sua fala. Obrigado pela sua fala, pelo seu testemunho. Bom, após cumprimentar a dona Margarida, eu quero... Senhor presidente, eu fiz algumas anotações aqui, poderia falar da notícia do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, que bloqueou os recursos do município por não prestação de contas por parte do município, que traz um grave prejuízo. Nós entramos com pedido de informação aqui nesta casa, estamos esperando, a pauta está totalmente destrancada, para que o governo responda. O governo teve do dia 15 do mês de agosto ao dia 15 de setembro para responder ao governo federal a prestação de contas dos recursos enviados pelo governo federal para a tragédia. Se não fazer isso, as contas do município continuam bloqueadas. Continuando bloqueadas, a população continua não tendo acesso a todos os serviços necessários, porque tudo se faz com dinheiro. Então, se o governo não prestar contas, como que a coisa fica? Então, eu fiz um requerimento de informação, e já está protocolado nessa casa, tratando disso. Por quê, senhor presidente? É uma coisa interessante a gente observar. Nós não podemos, eu particularmente não aceito nenhuma culpabilização de não ação por parte, vou falar de mim no caso, não vou nem falar dos outros, por parte de ação parlamentar nossa. Essa casa, ela está agindo, eu não aceito que, eu posso até não ter um espaço para contrapor, alguém que vá para a mídia, alguém que vá para a televisão, alguém que vai para a rádio, falar que a Câmara é isso, que a Câmara é aquilo. Eu, particularmente, estou com a consciência muito tranquila de que nós estamos, sim, cobrando. Agora, há papéis, existe um rap que diz, ado a ado, cada um no seu quadrado. A INEA no quadrado do INEA, o governo do estado no seu espaço, a Câmara Municipal no papel de fiscalização, propondo leis, a prefeitura. É claro que nós temos que nos comunicar, temos. Foi o grande problema que foi colocado numa reunião do CODENF, por exemplo, foi a questão da comunicação, que por sugestão do Corpo de Bombeiros, através do Coronel Palência, e eu lá estava, começou a ser equacionada, porque são informações desconexas e os líderes comunitários, eu fui presidente da Associação de Moradores, eu sei o que é você ter que trabalhar fora e às vezes ter que ir em diversos setores pegando informações picadas. Então você tem que concentrar as informações. E aqui o governo municipal tem um grande dever até o dia 15, ou seja, até quarta ou quinta-feira que vem, apresentar para esta Câmara ou apresentar para o governo federal a sua prestação de contas, do que fez, do que não fez, senão o recurso municipal continuará bloqueado. Se continuar bloqueado, a gente vai ficar aqui discutindo e o dinheiro que é bom mesmo para fazer, enviado pelo governo do estado, não vai chegar. Aí a culpa é do governo municipal. Agora, qual é o nosso papel nesse sentido? É liberar o dinheiro? Não. É cobrar o governo municipal para que faça o seu papel. É isso que nós estamos fazendo. E, por fim, senhor presidente, eu fiz algumas anotações aqui, que são as seguintes. As pessoas vieram aqui, como líderes comunitários vieram aqui, apresentaram as suas falas, e eu preparei aqui, encaminhamento a partir de amanhã, eu encaminho algumas questões aqui. Bom, realização de atividades culturais no Córrego Dantas, encaminharei para a Secretaria de Cultura. Acompanhamento da situação dos alunos da rede municipal e estadual de ensino pelo Conselho Municipal de Educação, em conjunto com a Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, no bairro Córrego Dantas, que foi colocado pelo Sandro. Encaminharei à Comissão Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação. Realização de visita de trabalho da Defesa Civil à comunidade Lazareto, encaminhar para a Defesa Civil. Solicitar à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo estudos para a construção de unidades habitacionais em diversos bairros do município, com o objetivo de manter núcleos familiares respeitando cada cultura. Secretaria de Habitação. Solicitar à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estudos sobre empresas que estão chegando ou em vias de deixar o município. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem que ter essas respostas para a Câmara. Solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente que apresente estudos sobre intervenções das diversas esferas de poder na região de Córrego Dantas com relação ao assoreamento do principal rio da região. Secretaria de Meio Ambiente. Solicitar à Prefeitura e à Energisa a solução da questão da iluminação pública no Córrego Dantas, apesar de já ter isso aqui na casa. A grande questão é que a maioria das situações colocadas aqui já tramitaram aqui nessa casa, já foi aprovado como indicação de nós parlamentares, somente a Prefeitura não agiu, ou não encaminhou, porque passar por aqui, eu me lembro muito bem, passou. E eu mesmo estive aqui, só mais um pouquinho, senhor presidente, por favor, já estou concluindo aqui.
Desobstrução de galerias da Avenida do Ferroviário por solicitação da Associação de Moradores Lazareto. Realização de esforço integrado entre a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal e a concessionária de águas Nova Friburgo para solucionar a questão de águas pluviais em Duas Pedras. Análise do aterro situado no Curral do Sol, que de acordo com a solicitação da Associação de Moradores. Retirada de entulho na Avenida dos Ferroviários em casa demolida pela Defesa Civil. Encaminhamento de solução para canalização de águas que passam pelo Hospital São Lucas. Solução de canalização de águas pluviais a partir da Rua São Pedro, loteamento Francisca Maria Leite, que desemboca no centro de Duas Pedras. Então, na verdade, senhor presidente, se eu for ler tudo aqui, são 50 pontos, que na verdade já é uma grande ata do que nós tratamos aqui hoje. Porque o que nós tratamos aqui hoje precisa ser encaminhado de forma formal, reforçando, para o poder público, porque senão vai se perder ao vento. Então, essas solicitações que estão aqui, amanhã estarei protocolando na casa, pena que só pode entrar com 7 de cada vez, que é um grande problema isso também. Então, você entra com 7, espera mais uma semana, mais uma sessão, passa mais 7, aí a gente que tem 30, 40 para mandar num pacote só para a prefeitura, não consegue caminhar, então tem que rever isso também. E, por fim, ofícios encaminhados a algumas secretarias aqui, que só vou falar dessas 3 e ponto final. Enviados. Conclua, por favor, vereador. Só um segundinho aqui, está aqui. Ofício encaminhado, ofício pronto, já preparei aqui agora para encaminhar ao comandante da Polícia Militar do Estado do 11º Batalhão, solicitando estudos para a implantação, de serviço policial militar fixo ou móvel no setor comercial da Ponte da Saudade, devido ao grande adensamento de empresas e movimentação financeira naquela localidade, devido ao elevado número de empresas do setor têxtil e outras localizadas na região, com rotatividade de consumidores de todo o Brasil, objetivando maior segurança dos moradores e moradoras. E o último para o INEA, que eu estou solicitando ofício, já encaminhando aqui para o gabinete do deputado Samuel Malafaia. Excelentíssimo senhor deputado Samuel Malafaia, venho neste solicitar a Vossa Excelência que envie ofício à Superintendência do INEA, que a mesma informe programação de desassoreamento dos rios de Nova Friburgo, sujeito a cheias, devido ao acúmulo de areia, detritos e outros, assim como quais providências formais planejadas para o município nos próximos 3 meses. Isso aqui eu faço porque cada um no seu quadrado. O governo do Estado, os deputados estaduais, precisam acessar o INEA. Não sou eu que vou acessar o INEA, até tenho acesso aqui agora com a secretária, mas formalmente é papel do deputado estadual agir no órgão estadual. Conclua, por favor. Então, senhor presidente, eu concluo, pena que o tempo é curto, mas os líderes comunitários que aqui estão presentes, se quiserem ver o elenco de todas as 50 indicações que a gente está fazendo, quiser cópia para constar em ata nas suas reuniões da Associação de Moradores, para prestar conta na comunidade, vai estar à disposição. Senhor presidente, muito vereador, obrigado. Pequena parte, pediu. O vereador explicitou sobre a preocupação da Câmara Municipal o tempo todo com relação às soluções, às cobranças e assim sucessivamente. Mas antes, em novembro do ano passado, eu fiz um requerimento de informação pedindo à Prefeitura que ela explicitasse quais eram as atitudes que estavam sendo tomadas para se precaver com relação às chuvas que viriam em janeiro. Até hoje não foi respondido. Senhor vereador, obrigado. Isso aí, senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, só um esclarecimento Em rapidamente. breve, por favor. Que são 2 cidades que nós temos que construir e reconstruir. Reconstruir a cidade física, mas temos que construir a cidade dos direitos. Quando o vereador não me diz, com todo respeito, que não vale nada a lei, se a lei não valesse, se a lei não valesse, se a lei fosse cumprida por todo mundo, inclusive pelo executivo, a tragédia não teria acontecido em muitos lugares. É verdade. Então, construir a cidade das leis, dos direitos e reconstruir a cidade de Nova Friburgo. Pois não, vereador. Então, isso é muito importante. Pois não. E para encerrar, pois não, vereador, breve, por favor. Eu serei senão breve. O que eu vamos falei é o seguinte: avançar. não podemos pegar uma comunidade, já está instalada lá e querer adequar ela numa lei que foi posterior. Outra coisa, senhor presidente, é muito importante pedir às autoridades aqui, porque Friburgo, a população está toda com os nervos à flor da pele. Essa notícia do teleférico que se diz que vai cair, tem fenda, não tem fenda, uma coisa a gente sabe, que pode morrer pessoas com fenda ou sem fenda de deslizamento de terra. Que quando for divulgar alguma matéria dessa, que faça, chama a imprensa, que dê com responsabilidade. Oficialmente. Oficialmente com responsabilidade. Por quê? Porque
Porque hoje pode acontecer, aconteceu dentro da tragédia, dizer que rompeu uma barragem e todo mundo saiu correndo. E aconteceu um clamor desse no Nova Friburgo. Isso a gente pede à população. Pois não, vereador. Para encerrar a fala dos vereadores, vou passar para o vereador autor da solicitação da reunião, o vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, senhores vereadores, é muito importante a gente chegar ao final de uma reunião e ver que vários procedimentos já vão ser adotados. A iniciativa do vereador Edson Flávio, eu também já fiz as anotações, assim como fiz da outra reunião de olaria e de conselheiro para encaminhamento às autoridades competentes para essas questões, no que diz respeito aos problemas que foram relatados. Evidentemente que as autoridades aqui presentes já estão ouvindo os relatos e as reclamações. Então, não seria até redundante fazer um ofício para os senhores, para a senhora, requerendo determinada questão que já estão aqui ouvindo. Mas os que estão ausentes, as autoridades que não se fizeram presentes. E aí eu quero aproveitar e mais uma vez agradecer e elogiar o papel dos senhores, que eu não tenho dúvida que estão muito empenhados no trabalho que estão realizando, a despeito de possíveis críticas, a despeito de dificuldades que encontram, mas tem a coragem e a dignidade de vir aqui para ouvir as pessoas. Tem a coragem e a dignidade de olhar nos olhos e dizer para o cidadão que está do outro lado quais são as providências que estão sendo tomadas ou as que não estão sendo tomadas, porque não é da competência da pasta ou pelas dificuldades impostas pela situação. Então, isso é importante. O objetivo de chamar uma reunião como essa é de que as autoridades possam se manifestar. Primeiro, o cidadão possa falar, porque normalmente tem sido uma dificuldade nas casas legislativas o direito do cidadão. Eu já apresentei o projeto chamado Tribuna Livre, para que o cidadão possa vir aqui fazer uso da palavra. Nós estamos conseguindo isso nessa legislatura de uma outra maneira. Quer dizer, a catástrofe, a tragédia, fez com que o cidadão pudesse vir à Câmara. Onde é o local dele, o espaço dele, ele deve ter esse direito. Então, a Câmara tem trabalhado, a Câmara tem se movimentado, os vereadores têm ido a todos os lugares, seja escola, creche, hospital, comunidade, bairros. De modo geral, os vereadores têm se movimentado. As autoridades, a gente sabe, têm se movimentado. Mas eu quero lamentar a ausência da Secretaria de Obras, da Secretaria de Projetos Especiais, Secretaria de Planejamento. É onde vai dar o caminho, vai dar a luz, vai dar a sensação de mais segurança para as pessoas que estão clamando por atenção. E essas autoridades não comparecem em momento algum, sequer têm a dignidade de mandar um ofício dizendo da sua ausência, justificando a ausência. Sequer justificam, dão as costas, não dão atenção. Isso é uma vergonha, é um absurdo. Agora, os que estão presentes, a gente tem que tratar com respeito, tem que tratar com a devida atenção, de reconhecer o esforço que estão fazendo, largando os seus afazeres para virem aqui a solicitação feita pela Câmara responder à comunidade, aos que estão aqui e aos que vão assistir a sessão pela televisão. Então, meu agradecimento aqui à doutora Margarete Nassif, superintendente do INEA, Coronel Mori, coordenador da Defesa Civil, o senhor Christian Portugal, superintendente da Águas de Nova Friburgo, secretário Carlos Maduro, da Assistência Social, o senhor Flávio Silveira, engenheiro, representante do Afonso Monerá, que é o coordenador da tragédia pelo governo do Estado, ao coronel Hudson, da Ordem Urbana, enfim. Mas quero agradecer, acima de tudo, a Regiane do Lazareto, ao Sandro do Córrego Dantas, a Natália de Duas Pedras, a Helena de Nova Suíça, a Lucimere da Vila Nova, ao José Roberto do Alto do Moser, Ponte da Saudade, Parque Imperial e Parque Dom João VI, a essas pessoas que deram voz aos que não têm voz, aqueles que têm dificuldade de se locomover a vir até a Câmara. Dizer que nós temos debatido essas questões aqui, mas que elas vão muito além. Nós temos uma CPI hoje, eu, o vereador Renata Birrâmia, professor Pierre, Isaac Demani, Edson Flávio, e não estou falando isso aí, não é para vangloriar ou para ficar lamentando, nós sequer almoçamos. Por questões de ofício, nós estamos desde de manhã averiguando a utilização dos recursos em razão do que foi recebido pelo município para o tratamento da calamidade. Os 10 milhões do governo federal, assim como os recursos oriundos das doações para o SOS Nova Friburgo, os recursos que foram para a saúde, os 9 milhões, mais os outros recursos que foram destinados. Então, nós estamos falando de um montante de quase 25 milhões de reais, 24 milhões de reais,
que são recursos que podem estar sendo utilizados ou poderiam estar sendo utilizados. Se nós chegarmos ao final e descobrirmos que não foram usados adequadamente, abre-se mais uma crise, além dessa que nós já vivemos, em razão do não total atendimento às questões mais básicas. Nós temos ocupado a tribuna para reclamar que o município não se tem dado conta de cobrir um buraco na rua, em que nós temos reclamado e recebido reclamações da população das coisas mais básicas que não são atendidas. Nós não podemos vir aqui para ainda alarmar mais a sociedade com possibilidades de questões que nós nem sabemos a sua real dimensão. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. E muito cuidado em ouvir a sociedade, em ouvir a população, em ouvir o clamor das ruas, naquilo que é mais básico e mais importante. Então, mais do que, às vezes, o nosso sentimento, o que a gente tem que transmitir é o sentimento da população. Nós estamos vivendo uma outra questão da responsabilidade do cidadão, e a gente, quando fala de responsabilidade, fala do jeitinho. O vereador Nami Nassif falou disso, e eu venho falando da história do jeitinho há muito tempo, porque é um defeito, uma deformação da política, é um defeito, uma deformação do cidadão, que corre atrás, muitas vezes, do político para ver o seu benefício, em detrimento do benefício de toda a sociedade. Ele quer resolver o lado dele. Aí vem o loteamento clandestino, vem a construção irregular, quando a gente tem as regras e as normas estabelecidas em lei. Faço coro com o vereador professor Pierre. Mas o jeitinho é uma praga porque beneficia lá no outro ponto o político corrupto, o oportunista, que troca o favor político e dana a vida de muita gente para beneficiar uma meia dúzia em troca do voto, em troca da corrupção, da compra eleitoral. A gente tem que banir isso da sociedade, responsabilidade de todos nós. E agora a gente vê a cidade queimando. Outro dia eu falei aqui da hora da tribuna, a cidade está queimando. Agora, qual é o responsável que vai lá atear fogo e a gente não consegue identificar? E acaba tendo um silêncio. Tem que pegar esse camarada, ou esses camaradas que fazem isso, eles têm que ir para trás das grades, porque isso também foi alvo de discussão das autoridades que cuidam da questão ambiental, porque isso também ajudou a causar os deslizamentos, os escorregamentos, por conta do terreno estar sem proteção vegetal. E está acontecendo debaixo dos nossos olhos, e nós não estamos fazendo absolutamente nada. Falei da tribuna, não vem uma denúncia do criminoso que faz isso. E nós temos que olhar, porque cada um da comunidade tem condições de ajudar a identificar esse bandido que está tocando fogo em toda a nossa cidade, não é numa única área, numa única montanha, em toda a nossa cidade, que está ardendo. E é um crime que está sendo cometido, cujas consequências vai pagar aquele mais pobre, aquela comunidade que está debaixo de uma área de risco, ou de uma área que não está sob risco e que passa a viver sob risco porque foi desfigurada a sua vegetação. O coordenador da Defesa Civil já falou, e nós vamos só salientar, que é preciso alertar a população de quais medidas vão ser tomadas no momento do risco, no momento da chuva. E nada melhor que o coordenador da Defesa Civil poder vir aqui para falar sobre isso. Então, já estou solicitando, já fiz o protocolo na casa, de cessão de um tempo, né, para que ele possa explicitar isso, de alguma forma orientar a comunidade, porque a Câmara tem um alcance muito grande, a partir do programa gravado pela TV, que é contratada para isso, para explicar para a população. Diminuir um pouco esse receio, essa ansiedade, esse medo, não que vai ser uma solução definitiva, mas a gente não sabe o que fazer e para onde correr se começar a chover. Então, a coordenação da Defesa Civil vai poder ajudar nos dando essa orientação, e ao dar essa orientação vai ajudar também os vereadores a multiplicar esse tipo de informação. Uma outra questão que a gente cansa de ouvir sobre habitação popular, e aí eu não posso deixar e me calar, porque eu consegui uma verba de R$500 mil, que nós vamos perder, porque a Prefeitura não está utilizando esses recursos desde 2009. Ah, é vereador da oposição. Caramba, o que eu mais ouvi aqui da liderança de governo era de que o vereador da oposição só criticava, não arrumava recurso. Consegui cerca de R$1.400.000 para a saúde e para a habitação. Os 500 mil da habitação, eu tenho certeza absoluta que estão parados desde 2009, podiam ser utilizados somando com emendas de outros vereadores, como o vereador Isaac Demani, vereador Luciano Faria, que já tinha até falado com eles sobre isso, e usar na construção de casas populares. Ah, não dá para construir muitas casas, mas que construa as poucas que os recursos disponíveis possam ajudar. Mas a gente não encontra, de parte do poder público, do Executivo Público Municipal, uma resposta com relação a isso.
Fala que vai usar o recurso que virá do governo federal. Tá bom, por que não usa esse recurso da emenda? Vai desperdiçar porque quem está oferecendo é um vereador da oposição? A população não quer saber dessa história de vereador de oposição ou situação. O que importa é que nós estamos ajudando o município de Nova Friburgo. As nossas posições políticas e ideológicas, nesse momento, não contam. O que conta é o nosso caráter, a nossa conduta e a nossa forma de trabalhar. 800 mil reais para a saúde. Não sei para onde foi o dinheiro, porque falta equipamento, falta médico, falta uma série de coisas que a gente vê a população reclamando e o dinheiro certamente não deve ter sido utilizado, porque os requerimentos de informação com relação a isso não são respondidos. E muitas outras questões com relação a questionamentos feitos pelos vereadores, o Executivo tem sido silencioso, calado, omisso, obscuro. E nós queremos respostas. Assim como nós queremos que a população de Nova Friburgo tenha resposta às suas reclamações, nós, vereadores, representantes dessa população, queremos do Executivo respostas às nossas indagações. E elas não têm chegado a essa Câmara. Eu não vou me alongar, é mais até mesmo, senhor presidente, um certo desabafo. Porque nós ouvimos de lideranças do governo palavras absurdas de que esta Câmara é a pior. De vereadores que já passaram aqui 5 mandatos, mas que não se movimentam no sentido de corrigir as situações precárias do município de Nova Friburgo. Vivem pendurados no poder, literalmente pendurados no poder, mas não mexeram uma palha para mudar esta realidade, que hoje vitima a população. Talvez, inclusive, tenham contribuído para essa situação de desastre que nós vivemos. Ouvimos de outros vereadores, ex-vereadores, também o mesmo tipo de explanação, de que quando eram vereadores eram calados, omissos, não abriam a boca para dizer nada, muito pelo contrário, eram coniventes com aquilo que acontecia. Então nós estamos aqui hoje numa situação bastante tranquila, estamos chamando a população aqui para dentro, queremos que ela venha e tenha voz e tenha vez. Isso faz mudar a realidade. Discurso vazio, promessas sem fundamento não transformam absolutamente nada. Chega de enganar a população, e acho que a população agora está esperta, não vai mais se deixar enganar não, está vindo aqui para cobrar as respostas. Sabe muito bem do papel do vereador, que ele é limitado, mas tem a resposta aqui dos secretários que tiveram a dignidade e a honradez de aqui comparecer. Fica o município devendo, e devendo muito, na figura daqueles que podiam muito mais e estão fazendo muito pouco. Ou se estão fazendo, pelo menos podiam vir aqui para dizer e esclarecer à população o que estão fazendo. E se não estão, por que não estão? E vai ter a compreensão da sociedade na medida em que vierem aqui com as respostas. Porque os que vêm com as respostas não merecem ser atacados. Merecem, sim, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, em razão do trabalho que vem desempenhando, com presteza e com clareza. Então, minhas palavras são essas, agradeço a todos aqui presentes, agradeço ao presidente por me permitir esse momento de desabafo, dizer que outras sessões estão agendadas com outras comunidades e certamente os senhores e as senhoras já estão convidados e, na medida que têm comparecido, comparecerão também nessa, não tenho sombra de dúvida com relação a isso. Muito obrigado, presidente. Só fazer um destaque aqui na emenda de 500 mil que o vereador falou para a habitação. Há uns meses atrás, quando estava ainda na base de governo, o prefeito, falando sobre as casas no Parque das Flores, que até agora também não se iniciou, e já até jogaram culpa aí por falta de liberação do INEA, né, e algumas outras coisas que vêm atrapalhando as obras ali que já eram para ter sido entregues. No início, 61 casas, depois passou para 54, 59, hoje eu acho que não tem ainda um número exato. Ele falou que existiam outros lotes, além dos lotes que vão ser ocupados pelo dinheiro do SOS Nova Friburgo, né, parece que os 2 milhões de reais. E ele falou, Luciano, e com outras pessoas, que se tivessem alguma empresa querendo doar algumas residências, né, os 50 mil para a construção de mais algumas residências, se alguma empresa quisesse fazer essa doação, que a prefeitura acataria. Mas seria tão simples em acatar essa emenda de 500 mil reais, que dariam aí para mais umas 10 residências, né, para atender mais 10 residências de pessoas que estavam em abrigos e tal, que hoje voltaram para a área de risco. Então, a gente sente um pouco também, né, de má vontade da onde que vêm as emendas, né. Eu acho que nesse momento prejudica-se aí mais 10 famílias que não têm culpa, né, dessa situação política. Presidente, só acrescentar uma coisa muito importante, o município não está cumprindo a questão da lei
que criou o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social e o plano gestor desse processo. Nós perdemos anualmente recursos para habitação. Isso é muito sério. Quando eu falo da crise das leis, eu não estou brincando. É nosso papel como vereador denunciar isso. Então, há uma crise das leis pelo não cumprimento delas pelo Executivo. Um absurdo. Finalizar aqui a nossa sessão, passar para o Christian fazer as considerações finais dele, pedir só que seja breve para a gente poder finalizar. Serei breve, presidente. 30 segundos no máximo. Só para não deixar sem resposta a questão levantada pelo vereador Pierre, lá do Córrego do Relógio, lá em Vila Amélia, a gente está aguardando só a chegada do material, a gente deve começar essa obra no prazo de 15 dias, mais ou menos. Essa obra tem que ser concluída esse ano, porque a obra faz parte da bacia da estação do centro que já está em construção. Na Vila Angélica, a situação é um pouco mais complicada, a gente fez aquele paliativo e o problema está no setor de engenharia estudando a solução. Normalmente, nesses casos, a gente faz a separação, constrói outra rede, mas tem que avaliar com mais carinho lá, com mais cuidado, só para dar esse retorno. Obrigado. Passar a palavra também para o secretário Carlos Maduro. Senhor presidente, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez nessa Casa Legislativa, parabenizar ao vereador Cláudio Damião. Pode ter certeza que sempre estarei presente, com ou sem a resposta, mas é melhor não ter resposta, estar presente. Pelo menos a gente vai tentar, num consenso, procurá-las. Gostaria de fazer apenas gostaria de mandar um cumprimento muito especial à minha equipe de trabalho. A minha equipe de trabalho tem me ajudado muito. E tem uma pessoa que tem se destacado muito, e aí hoje eu não vou deixar de fazer essa menção à minha subsecretária Irani Medeiros. Primeiro, parabenizá-la pela questão da economia solidária, realizada recentemente, né, um grande grupo de discussão, e entendo ser de suma importância para o município, ser realizado aqui no Centro de Convivência da Terceira Idade, e por sermos hoje o 4º município apontado pelo CAGED. Então, meus cumprimentos, o meu respeito à subsecretária, toda a equipe do Balcão de Emprego, pelo excelente trabalho. No mais, estarei sempre a dispor. Obrigado, presidente, por essa oportunidade. Uma boa noite a todos. Vou passar a palavra também para o Coronel Mori fazer as suas considerações. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que estou sempre à disposição toda vez que forem me chamados. E, infelizmente, eu vou tocar nessa tecla de novo, que o vereador falou de fenda versus escorregamento. Tem diferença sim, tá? Tem diferença nas consequências. As consequências de uma é totalmente diferente da outra. Eu não vou entrar em termos técnicos, mas seria leviano dizer que atrás do teleférico tem uma fenda. Isso pode até trazer problemas imobiliários e haver especulação, porque assusta as pessoas que moram ali sem necessidade, tá? Que vai ver lama na General Osório, vai ver lama, que vai descer terra, mas não há necessidade das pessoas venderem seus apartamentos, seus imóveis por preço de banana, porque não há esse risco. Isso tudo baseado num laudo no DRM. Então, okay, era só isso, muito obrigado. Boa noite. E passar também para a senhora Margarete Nassif fazer suas considerações. E como se vinha ocupar esse cargo agora no INEA, e pretendo ter, como em toda vez que eu ocupei um cargo público, responsabilidade no exercício desse cargo. Eu acho que todo mundo conhece e sabe da responsabilidade que eu sempre tive. Agora, eu acho que a gente não pode, em momento algum, usar qualquer cargo público para fazer política. Então, eu acho que essa casa chamando a comunidade para cá, para mostrar a comunidade se fazer mostrar, e também mostrar à comunidade os interesses que existem, porque a gente, até para falar qualquer coisa, a gente tem que ter responsabilidade. Então, eu acho que a responsabilidade, ela na realidade é solidária, é de todos os políticos, não é executivo, legislativo e comunidade separada. Eu acho que é de todo mundo. A gente vê assim, coisas citadas, e essa questão da fenda é uma coisa que o coronel estava falando aí, e que você vê visivelmente que é uma questão que não tem por que fazer um alarme de uma coisa que já foi explicada e que não tem o perigo
neste momento, como estava se apresentando inicialmente. Então, acho que a gente tem que ter realmente essa responsabilidade, Poder Executivo, todos os cargos públicos, a comunidade, de fazer uso de tudo que é público com bastante seriedade. Só uma pequena fala, data vênia ao coronel, que eu respeito muito, uma pessoa de conduta ilibada e que, pela sua qualificação profissional, merece todos os meus rendimentos com relação às homenagens que eu faço com o senhor. Mas com fenda ou escorregamento, o resultado final é que vai ser soterrado milhares de pessoas ali naquela região ali. E por desdobramento, conforme foi bem falado pela técnica, neste momento, mas nós estamos preocupados com o momento de janeiro. Então, essa questão de especulação imobiliária, jamais eu pensei no bem imóvel. Eu pensei no maior bem que todos nós temos aqui, que é a vida. Então, o meu objetivo é nesse sentido. A preocupação da Defesa Civil, principalmente a minha, é com vida também. Então, é bom ouvir isso do senhor. E é porque a minha preocupação é com pânico. Nós já tivemos pânico recentemente quando falou que uma represa ia estourar no Rio Bengala. E agora está novamente uma situação de pânico. E o objetivo aqui é justamente esse, é minimizar esse medo. A comunidade do Anchieta, dos alunos, dos professores, dos funcionários, dos pais de alunos, estão desesperados, não estão com medo, não. E meu objetivo é dizer isso, não há motivo para isso. Seguro morreu de velho, no meu entendimento tem que sair dali. Para finalizar, o coronel Robadei tinha informação que no dia ia cair em chuvas torrenciais no município. Ficou com medo de divulgar isso e criar pânico, milhares de pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas. Então, o mais importante do que o pânico é que o povo possa saber a verdade dos fatos. Por aí eu paro. Finalizando com o doutor Flávio, para fazer suas considerações. Agradecer o convite, tá certo? Eu tenho vindo a todas essas convocações, não é a primeira, já vim a outras, e dizer que a subsecretaria, a Secretaria de Obras, nós estamos trabalhando muito, né? Sabemos da dificuldade, estamos trabalhando na busca de recursos para viabilizar as obras que são necessárias, né? Mas também tem algumas ações desenvolvidas pela Secretaria que não aparecem, mas que são de suma importância para o trabalho que deve ser realizado em Friburgo, Teresópolis, enfim, na região serrana. Nós fizemos um convênio, um termo de cooperação com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela nos dará apoio no desenvolvimento, na análise, na avaliação desses projetos, na planificação, no planejamento das ações que devam ser feitas. Isso eu acho que é uma coisa extremamente importante, colocar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro dentro desse processo de ajuda, de reconstrução, de planejamento para toda a região serrana. Mais uma vez, muito obrigado às comunidades aqui presentes, a Natália, o Sandro, a representante de Vila Nova. Uma boa noite a vocês, senhores vereadores, muito obrigado mais uma vez, boa noite. Obrigado, doutor. Coronel Hudson, quer fazer alguma consideração? Então, senhores vereadores, senhoras e senhores, sem mais nada a ser discutido, vou dando por encerrados os trabalhos desta 11ª reunião da 6ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 13 de setembro, às 17h30. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e fiquem com Deus. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo, o espaço da democracia.
TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.